Palpites? Ronaldão começa. 2-0 Botafogo. Edu? 1-0 Botafogo. Tô com o Ronaldo, 2-0 Botafogo. Era bom. 2-1 pro Botafogo, meu palpite. Seguinte. Fala, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Hoje é dia de Libertadores, tem Botafogo jogando em casa. Antes de eu botar essa matéria completa, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione esse link, toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, já eu volto. Interesse na Libertadores e é brasileiro, o atual campeão da competição entra em campo. O Botafogo recebe a perigosa LDU. Ontem já trocamos passes, não é? Batemos aquela bolinha por aqui com o Igor Dorileu. Hoje ele não está no Maracanã, ainda bem. Ai, Maracanã, que pesadelo. Ele está no Newton Santos e traz as informações. Igor, mais uma vez, bem-vindo aqui no Jogo Aberto. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia, Ronaldo, Cicinho, Edu, a todos que nos acompanham. Pois é, hoje a gente já tá aqui nos arredores do estádio Newton Santos, onde mais tarde o atual campeão da América, o Botafogo, recebe a LDU do Equador pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Esse confronto que vai começar a ser jogado aqui no Rio de Janeiro e só vai ser decidido na semana que vem lá em Quito, a mais de 2.800 metros de altitude. E esse confronto entre Botafogo e LDU tem se repetido nos últimos anos e até aqui tem sido marcado pelo equilíbrio. Em 2023, os dois times se enfrentaram pela fase de grupos da Sul-Americana e empataram os dois jogos. E no ano passado, pela fase de grupos da Libertadores, o Botafogo ganhou aqui e a LDU ganhou lá. Então, o fator casa, mais uma vez, deve ser determinante nessa eliminatória e o torcedor alvinegro parece ter entendido isso, viu? Ingressos praticamente esgotados, restam pouquíssimos bilhetes e a expectativa é de quebra de recorde de público do estádio Newton Santos na temporada, superando os pouco mais de 36 mil torcedores que estiveram por aqui para acompanhar a vitória sobre a Universidade de Chile na última rodada da fase de grupos. Para hoje, o Botafogo tem alguns retornos importantes de titulares que estiveram de fora da partida do fim de semana contra o Fortaleza, como o zagueiro Alexander Barbosa, o Marlon Freitas no meio de campo, e no gol há uma dúvida, se o John reassume a titularidade ou se o Neto, recém-chegado, vai começar jogando. E alguns desses jogadores, a gente sabe, estão na mira da seleção brasileira. E hoje o técnico da seleção, o italiano Carlo Ancelotti, virá assistir a partida aqui no estádio Newton Santos e pela primeira vez vai torcer de perto pelo seu filho, David Ancelotti, treinador do Botafogo, enquanto na outra área técnica também haverá um velho conhecido da torcida botafoguense, o brasileiro Thiago Nunes, que dirigiu o Botafogo entre novembro de 2023 e fevereiro do ano passado, não deixou saudade e desde junho está na LDU, trabalhando então no Equador, a LDU que é a terceira colocada no campeonato equatoriano. Bom, a gente preparou uma matéria contando como chega então o Botafogo para esse duelo contra a LDU mais tarde aqui no estádio Newton Santos. Vamos assistir. O atual campeão da América recebe hoje mais tarde no estádio Newton Santos a LDU do Equador pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Por ter avançado de fase como segundo colocado do Grupo A, o alvinegro inicia a trajetória no mata-mata jogando em casa e terá que decidir a classificação na semana que vem, na altitude de mais de 2.800 metros de Quito. Até por isso, fazer um bom resultado no Rio de Janeiro é fundamental. A gente sabe o quanto é importante o primeiro jogo, ainda mais sendo em casa, e sabendo que a nossa torcida estará presente, está praticamente lotado o estádio, que é o nosso 12º jogador, e a gente sabe o ano passado quanto foi importante para a nossa conquista da Libertadores. A expectativa é de recorde de público do Newton Santos na temporada, superando os pouco mais de 36 mil torcedores que estiveram presentes na vitória sobre a Universidade de Chile na última rodada da fase de grupos. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, virá ao estádio assistir a partida e pela primeira vez torcer de perto pelo filho David. Enquanto na outra área técnica estará um velho conhecido, Thiago Nunes. Ele comandou o Bota de novembro de 2023 a fevereiro do ano passado e desde junho está na LDU, que ocupa a terceira posição no campeonato equatoriano. Dois pilares da equipe retornam ao time titular, o zagueiro Alexander Barbosa, que estava suspenso contra o Fortaleza, e o volante capitão Marlon Freitas, que teve que cumprir o protocolo de concussão. A única dúvida é no gol.
Depois de quase se transferir para o West Ham na Inglaterra, John pode perder a posição para Neto, apresentado segunda-feira como reforço. Um provável Botafogo tem John ou Neto no gol, Vitinho, Alexander Barbosa, David Ricardo e Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas e Savarino, Arthur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral. Olha, eu gosto muito do time do Botafogo, acho bem montado, as peças pontuais escolhidas são interessantes. E aí tem essa dúvida, John ou Neto, eu acredito que o John será o titular, já que ficou. Vitinho na direita, o Alexander Barbosa com o David Ricardo na zaga, o Alex Telles na esquerda. Aí o meio de campo muito forte com Danilo, Marlon Freitas e Savarino. E aí Arthur, Montoro. Aliás, o Vélez Sarsfield, que a gente acompanhou com o Fortaleza, perdeu sem esse jogador, né? Que é ótimo. E o Arthur Cabral ali como referência, o técnico David Ancelotti. Ronaldão, o Botafogo está defendendo esse título. Ele sofreu para se classificar na primeira fase, conseguiu e agora vai ter esse compromisso diante da sempre perigosa LDU. E tem uma defesa forte, um goleiro bom, né? O John, não sei se vai estar o John ou o Neto, né? No caso, se já foi vendido o John. Mas a verdade é que o coração desse time do Botafogo aí é o Savarino e muitas vezes o Marlon Freitas, que carrega o time, que não deixa o time ficar espaçado, né, Cicinho? Não deixa criar blocos, eles compactam bem a equipe. Agora, o Marçal também perdeu para o Alex Telles ali o lado esquerdo, mas é um grande time, é um time que dá para brigar assim ainda. E o Cuiabano também, que é um reserva também, que é ótimo. Agora, a gente viu, Edu, 5-0, claro que a expulsão do Mancha facilitou, 4 minutos do primeiro tempo, mas o Botafogo fez 5-0 no Fortaleza, fora de casa. É um time que, na minha opinião, tá quieto, discreto, mas tá ganhando corpo. E você destacando bem, sempre assim, ó, cuidado com esse Botafogo no segundo semestre aí. E você vê que a chegada do Danilo, né, foi muito importante, parece que já está no Botafogo há bastante tempo, o cara já entrosado com o meio de campo. O Savarino, como o Ronaldo falou, é o coração do time ali. Quando o Savarino está bem, o Botafogo cresce de produção. Né? E o Montoro ali é um jogador que tem o drible, vai para cima, é abusado. Então, veja assim, um Botafogo, a gente não está dando muito destaque assim às vezes, mas é um dos sérios candidatos aí buscar o bicampeonato da Libertadores, porque você pega o time do Botafogo nominalmente, são jogadores importantes, jogadores que já têm uma história dentro do futebol, jogadores experientes. Então, eu entendo assim que, é claro que, principalmente jogando dentro de casa, vai ter que fazer um resultado importante, Renato, porque jogar lá contra a LDU, né, jogar na altitude, não vai ser fácil. Então, principalmente a LDU, que classificou em primeiro na fase no grupo do Flamengo. Se tem uma posição que a seleção brasileira vai muito bem, é volante. Temos muitas opções, mas aqui o Danilo realmente tem muita qualidade. Que achado, não é? Que contratação fez o Botafogo? Não sei não, o Palmeiras não deveria ter repatriado. Por que, Abel? Não é? O Abel não gosta de repatriar. O Gustavo Scarpa voltou, não foi pro Palmeiras. O Danilo também não. Mas o Marlon Freitas, Cicinho, é um jogador que quando não atua pelo Botafogo, eu concordo, é muito sentida essa ausência. Sente a ausência, Renata, porque é um líder, né? Além de capitão, ele exerce a liderança muito bem feita ali no meio-campo do Botafogo, incentivando essa equipe. E ele não é somente importante defensivamente. É um jogador que ele surpreende nas chegadas ao ataque. Às vezes, né, quando tem a oportunidade, faz gols, mas é esse jogador que dá esse equilíbrio também emocional para a equipe. É um grande capitão aí, e esse Botafogo aí pode surpreender. Lembrando que a LDU, uma equipe muito difícil de ser batida lá, exatamente por conta disso. Velocidade, bola rápida. Então o Botafogo tem que fazer um jogo muito bem feito hoje para conseguir um grande resultado aí, para ter uma tranquilidade melhor para o segundo jogo, viu? Rapidinho, palpites. Palpites? Ronaldão começa. 2-0 Botafogo. Edu? 1-0 Botafogo. Tô com o Ronaldo, 2-0 Botafogo. Era bom. 2-1 pro Botafogo, é meu palpite. Seguinte... Bom, família Zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo, que joga hoje contra a LDU no estádio Newton Santos, 7 horas da noite. Sabe onde vai passar esse jogo? Na Paramount Plus. E se você quiser uma dica, olha só, recadinho de 1 minuto para você assistir esse jogo do Botafogo, tem teste grátis até de 1 hora. Link fixado no primeiro comentário que vai te levar diretamente pro WhatsApp, lá você pode fazer seu teste grátis. Precinho que cabe no seu bolso para você assistir milhares de canais e jogos nacionais e internacionais com som e áudio de outro nível. Não perca tempo. São filmes, séries, conteúdo adulto. Cara, é muita coisa. Então, ó, entra no link que vai te levar diretamente para o WhatsApp
Você pode pedir até seu teste grátis de 1 hora para você assistir o nosso fogão que joga contra a LDU pelas oitavas de finais no estádio Newton Santos, casa cheia. Então não perca tempo e entre aí no link. E não vai ficar de fora desse jogo de hoje que promete, friozinho no Rio de Janeiro. Se você vai ao estádio Newton Santos, leva seu casaquinho, porque até ali fora, né? Porque lá dentro o negócio vai ficar quente, vai pegar fogo. Fogão hoje jogando. Em casa, o Celotinho estreando na Libertadores. O pai dele, o Ancelotti, vai estar lá também presente para assistir esse jogo. E antes de mais nada, também já quero saber de vocês. Palpite pro jogo de hoje. Na matéria já deram o palpite deles. Quero saber o de vocês. O meu é 2-0 Botafogo, sem tomar gols, para não ter que ir nesse sustinho depois lá contra a LDU, né? Então deixa também nos comentários o palpite de vocês para esse jogo do nosso Botafogo, que tem que fazer o dever de casa, tá? Se for para ganhar de 1-0, é vitória. Mas é pouco, e depois jogar na altitude é muito ruim. Mas o importante é a vitória. Não pode empatar, muito menos perder. Jogar sério não é jogo fácil, mas dá para vencer esse jogo aí, né? Montoro, por exemplo, já estreou nessa Libertadores, né? Tem 3 gols, tem assistência, tem um monte de coisa. Então já tá acostumado com esse clima de Libertadores. Cara, eu tô animado. É que o ruim é que quando para, né? Muito tempo sem jogar Libertadores, isso aqui, até a gente voltar para esse clima de Libertadores demora um pouquinho. Mas tenho certeza que quando o juiz apitar, aquela ansiedade já vai sair um pouco e a gente lembra que Libertadores, já pensou o Botafogo ganhando 2 vezes seguidas, seria lindo, maravilhoso. Saiu aqui também rapidinho, tá, galera? Os jogos, as datas dos jogos contra o Vasco e outra. O primeiro jogo, que é do mando do Vasco, vai ser sim em São Januário, tá? A polícia liberou. Lembrando que o Vasco contra o Botafogo é o único clássico que consegue fazer São Januário. A polícia não libera para Vasco e Fluminense, muito menos para Vasco e Flamengo. Então o primeiro jogo é São Januário. Medo nenhum de São Januário. Botafogo já vencemos o Vasco lá várias vezes. E o segundo jogo depois no estádio Newton Santos, tá? Então o primeiro jogo vai ser dia 27 de agosto desse mês, lá em São Januário. Já o segundo jogo, dia 11 de setembro, aí sim, na nossa casa, no Newton Santos. Bom, eu espero voltar aqui mais tarde, mostrando os melhores momentos e falando da nossa vitória, que assim a gente espera, energia positiva lá em cima para esse jogo do Botafogo de hoje. E eu espero voltar aqui mais tarde para mostrar tudo que estiverem falando do nosso Botafogo aí, se Deus quiser, de mais uma vitória, Botafogo indo de passos largos aí para as quartas. Eu tô um pouco animado, tô um pouco ansioso. Eu sei que é um passinho de cada vez, mas é hoje, não tem mais para onde correr. Joga em casa, é ganhar. Vencendo bem, a gente já garante um pouco mais de sossego no segundo jogo. Bom, então aí, já esteve jogos ontem, vai ter jogos hoje, a Libertadores, e aí as coisas já começam a se desenhar. A Copa do Brasil estamos nas quartas, Libertadores oitavas. Botafogo tá indo, hein? Segundo semestre o Botafogo tá indo muito bem. O Campeonato Brasileiro um pouco mais difícil, mas eu acredito que Libertadores e principalmente... Eu quero a Copa do Brasil, gente, me perdoem, tá? Se eu puder, eu vou levar os 3. Lógico, né? Mas se eu tivesse que escolher um, porque a Libertadores é o nosso ápice, né? De qualquer time do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, é a Libertadores. Todo mundo quer a Libertadores. Mas a Copa do Brasil a gente não tem. Aí pesa, porque a gente já ganhou a Libertadores. 100 milhões de reais, praticamente paga a mesma coisa que a Libertadores. Então, assim, mas é um título que a gente não tem. Nossos rivais aqui têm, Vasco, Flamengo, Fluminense. Eu quero a Copa do Brasil. Eu quero. Se eu tivesse que escolher um título esse ano, Copa do Brasil. 2 títulos, Libertadores e Copa do Brasil. Brasileirão, a gente já tem 3. Né? É isso. Vou ficando por aqui. Mais tarde eu volto, se Deus quiser, feliz da vida, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.